E aí, com a sua Bíblia em mãos, eu quero convidar você a fechar mais uma vez seus olhos. Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta, desejosos por ouvir a Tua voz, e nós pedimos, Pai, que nossas mentes e corações estejam completamente atentas ao Senhor e aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. O Evangelho muda todas as coisas. Eu não sei se você em algum momento já parou para pensar nisso. Mas o Evangelho que nós cremos, ele muda completamente todas as coisas. O fato é que a vinda do Filho de Deus ao mundo é o evento mais importante da história da humanidade. Não existe outro evento que se possa comparar com a vinda do Cristo, do Filho de Deus. Há muito tempo Deus já havia falado que Ele iria enviar o Messias. E o povo de Deus aguardava, tinha expectativa da vinda do Messias ao mundo. No tempo onde Jesus veio, a expectativa predominante entre o povo judeu era a expectativa de um Messias guerreiro, de um rei guerreiro que viria e muito provavelmente lideraria os judeus num levante contra os dominadores, conseguindo expulsar os dominadores romanos, que eram os dominadores daquele contexto, e conduzindo, liderando o povo aos seus dias de glória, aos dias e a glória do tempo do reinado de Salomão e de Davi. Essa era a expectativa que existia no coração dos judeus naquele tempo em que Jesus veio ao mundo. Alguém que os libertaria da opressão dos povos dominadores e lhes traria os dias de glória, uma vida de glória. O Messias veio. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Mais do que isso, de fato o Messias veio e implementou o seu reino. Mas o seu reinado é absolutamente diferente daquele que eles imaginavam. E por isso também completamente surpreendente. Não era um reinado que tinha a ver com uma dominação militar ou política, mas Jesus vem e implementa o reino de Deus. Isso faz com que muitas pessoas questionem se de fato, ou naquele momento, naquele contexto, isso fez com que muitas pessoas questionassem se de fato o reino de Deus havia chegado. O próprio João Batista, em determinado momento, manda os seus discípulos, João Batista, aquele que preparou o caminho, primo de Jesus, que anunciou a vinda de Jesus, manda os seus discípulos perguntarem para Jesus se era ele mesmo aquele que eles esperavam, aquele que iria vir, ou seja, o Messias prometido, ou se eles deveriam esperar por outro. Jesus responde, não de uma maneira afirmativa clara, mas dizendo assim, voltem a João e digam aquilo que vocês têm visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Um reino que alcança aqueles que estão sofrendo, tanto física como espiritualmente. Um reino com valores diferentes. Um reino onde os excluídos agora são incluídos. Um reino que não seria apenas um reino de judeus, mas também um reino que se estendia aos gentios. Um reino que falava de salvação. Hoje a gente começa uma nova série de mensagens. A solução. Como o reino de Deus alcança todas as pessoas. E se existe uma característica completamente surpreendente nesse reino de Deus, é que esse reino é um reino que abarca todo tipo de gente. Homens e mulheres, gregos, judeus, os gentios que eles entendiam que não seriam alcançados, não fariam parte do reino, agora fazem parte do reino. Pessoas que eram religiosas, porque Jesus teve fariseus religiosos que caminhavam e que viviam na vida religiosa do povo durante muito tempo, que resolveram segui-lo, mas também pessoas que estavam marginalizadas da vida religiosa. Gente com muitos recursos. Não devemos nos esquecer que o próprio sepulcro no qual o Senhor Jesus repousou foi um sepulcro que um dos seus seguidores, rico, abastado, disponibilizou para que o corpo de Jesus fosse guardado. Mas gente também que tinha bem pouco ou quase nada para sobreviver. O fato é que o reino de Deus é a solução. É um reino que alcança todo tipo de gente, todo tipo de pessoa, que traz esperança àqueles que antes não tinham esperança.
que traz um novo significado para aqueles que antes não se sentiam incluídos. Hoje a gente vai ter a oportunidade de pensar na esperança, na solução para aquele que está desamparado. A solução para o desamparado. E o nosso texto é o de Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 17. Texto base da nossa reflexão nessa manhã de domingo. Eu vou ler, faço a leitura na Nova Versão Internacional e convido você a acompanhar silenciosamente. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém. O cenário do texto de hoje é um cenário dramático, um cenário de tristeza. O texto fala e situa a gente numa cidade chamada de Naim. E quando a gente olha para o contexto anterior, a gente sabe que Jesus estava em Cafarnaum. É em Cafarnaum que acontece a demonstração de fé do centurião. O centurião tinha um servo a quem ele apreciava muito, que havia ficado muito doente. E esse centurião manda pessoas, mensageiros, até Jesus e pedem: olha, falem para Jesus vir até aqui para curar o meu servo. Esse centurião, embora fosse um homem romano, o texto anterior nos diz que ele era um homem simpatizante da fé. Ele era alguém que fazia bem aos judeus. E aí Jesus se põe a caminho para ir curar o servo do centurião. No meio do caminho, ao saber que Jesus está vindo, o centurião tão somente vira para ele e fala assim, vira para o seu servo e diz assim: fale para ele que ele não precisa vir, basta que ele de lá de longe ele dê uma ordem. E eu sei que a saúde do meu servo será restaurada. Porque eu sou um homem que tem pessoas sob meu comando. E eu sei que basta uma ordem minha que as coisas acontecem. Se é assim comigo, eu que tenho um poder humano, quanto mais com Jesus, que tem um poder sobre todas as coisas. Jesus, no texto anterior, nós lemos que ele fica impressionado, admirado com a fé do centurião. Versículo 9, ele diz: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Um texto que fala de um homem poderoso, não apenas porque tem muitos homens à sua disposição, ele é um centurião romano, ele tem uma centúria romana à sua disposição, debaixo do seu poder, mas também um homem que demonstra grande fé. Em oposição a isso, nós temos aquilo que acontece em Naim. De acordo com os comentaristas, Naim fica a cerca de 50 quilômetros de Cafarnaum. A viagem seria uma viagem de caminhada. Imagina você fazer uma viagem de 50 quilômetros de caminhada. Não é impossível, mas nós devemos admitir que é uma grandiosa caminhada. Jesus sai de Cafarnaum, de um lugar importante para aquele contexto, para aquela época, e vai até Naim. Uma espécie de vilarejo pequeno. Lá ele encontra, quando ele entra com seus discípulos e uma grande multidão que o cerca, ele, ao se aproximar da porta da cidade, vê que estava saindo um cortejo de enterro. Eu não sei se você já teve a oportunidade de participar de um cortejo de enterro no interior. Nos tempos de seminário eu tive. E é bem diferente do cortejo de enterro numa cidade grande. Cidades pequenas, pequenas mesmo, elas têm uma característica diferente. Eu lembro de um sepultamento que eu fui, o corpo foi velado durante a noite toda velado, e as pessoas iam chegando e tinham um bolinho, tinham um café, e cumprimentando.
e de manhã teve uma pequena celebração, um culto, e depois sairia o cortejo até chegar ao cemitério. O caixão foi levado não por um carrinho, mas pela mão das pessoas. E o cemitério ficava na parte mais alta da cidade. É uma cidade do interior de Minas Gerais, na parte mais alta da cidade. Cidade pequena. E nós cruzamos algumas ruas, as pessoas carregando o caixão, e conforme ia cruzando, pessoas que estavam na rua iam se juntando ao cortejo, outros que não podiam se juntar baixavam a porta. O cenário é um cenário de tristeza. É esse tipo de cenário que Jesus encontra quando ele chega em Naim. O texto fala mais, ele diz que se trata do sepultamento de um filho único, o que certamente aumenta o drama de quem perde. Não apenas isso, o texto ainda diz que se trata de um filho único de uma viúva. Nos nossos tempos, a gente pensa em contexto assim a partir da previdência social, da seguridade social e de todas as estruturas governamentais, né, que nós temos para buscar amparar as viúvas. Mas naquele contexto não era assim. Morrer jovem, como parece que foi o que aconteceu com o rapaz, já era de alguma forma visto como uma maldição gerada pelo próprio Deus. A viuvez era uma situação de extrema vulnerabilidade social. A mulher não tinha mais um marido para sustentar. E naquele contexto, ela dependia do seu marido. Mas havia restado a ela um único filho. E esse filho era a esperança de que ela teria sustento. Esse filho era a esperança de que ela não ficaria desamparada, de que ela seria guardada, de que mesmo tendo perdido o marido e sofrido a realidade dura de uma viuvez, pelo menos agora ela tinha um filho que ela iria ver crescer, um filho que iria trabalhar, um filho que iria cuidar dela. Mas o texto diz que o filho único dessa mulher viúva havia falecido. Isso trouxe e moveu e gerou tristeza em muitas pessoas. O texto diz que uma grande multidão da cidade estava com ela, se lamentando, acompanhando o cortejo. Mas depois do cortejo, as pessoas vão embora. E aí só restaria aquela mulher viúva, agora completamente desamparada, pensar no que poderia fazer para sobreviver. Era muito comum em circunstâncias como essa, a mulher ser praticamente obrigada a se entregar à prostituição para conseguir garantir sua sobrevivência. Era extremamente comum naquele contexto, circunstâncias como essa gerarem a necessidade da prostituição. Não existiam ofícios femininos. Ela havia perdido o marido e agora havia perdido o filho. Mas é exatamente nesse contexto que o texto diz que Jesus e seus discípulos estão se achegando, se aproximando da porta da cidade e o cortejo está saindo da cidade, muito provavelmente, de acordo com o costume da época, para sepultar o corpo fora da cidade, por entender que o corpo era impuro e que deveria ser sepultado fora da cidade. E o texto traz para a gente a imagem de um cruzamento de dois cortejos que parecem que passam um pelo outro. Pessoas que seguem Jesus, uma multidão de discípulos, um cortejo da vida, gente que vem a Cafarnaum ao lado e atrás, seguindo Jesus, cheio de expectativa, empolgados com o que acabaram de ver. Eles tinham acabado de saber, de ter a notícia de que Jesus de longe tinha curado o servo do centurião romano. Eles acabaram de saber isso e eles estão seguindo Jesus porque eles estão absolutamente impactados, maravilhados com as coisas que Jesus faz. E esse cortejo cheio de alegria, cheio de vida, certamente pessoas ali conversando. E aí, qual vai ser a próxima coisa que a gente vai ver Jesus fazer? Você viu? Você percebeu como foi impressionante o que ele fez com o servo do centurião romano? Esse contexto de alegria, de vida, de celebração, ele se depara com outro contexto, com outro cortejo, um cortejo de tristeza, de morte, de lamentação.
Um cortejo que aponta para uma viúva completamente desamparada, desvalida. Alguém que não teria ninguém por ela. Absolutamente ninguém por ela. Mas é exatamente nesse momento que o texto nos diz no versículo 13, que ao vê-la, ao ver aquela mulher desamparada, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Nós não sabemos, o texto não conta, se Jesus tinha uma agenda específica na cidade de Naim. Eu não sei você, mas quando eu leio o texto eu fico com a impressão de que Jesus sai de Cafarnaum e faz uma viagem de 50 quilômetros andando, tão somente para levar amparo e consolo a uma mulher viúva e desamparada que estava sofrendo naquele pequeno vilarejo. Quando ele chega lá, ele olha e o texto diz que ele se compadece. Ele sofre junto. Ele se identifica com as nossas dores, se identifica com o sofrimento daquela mulher. Na verdade, o texto que nós lemos no início do culto, ele nos lembra disso. Quando ele fala do ano da bondade do Senhor, o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Levar as boas notícias aos pobres. Jesus é essa boa notícia. Essa boa notícia para aqueles que são desamparados. Jesus olha para aquela mulher e fala assim: não chore. Todos podem deixar de se importar, ou é possível que ninguém se importe com você e com o seu sofrimento. É possível que você se sinta agora, mulher, completamente desamparada. Mas Jesus começa anunciando para ela e trazendo a esperança ao coração dela, trazendo um consolo, dizendo que ela não deveria chorar. Mas mais do que um consolo verbal, mais do que dizer que ela não deveria chorar, o texto diz que Jesus é aquele que vem ao encontro dela e faz algo efetivo para restaurar a esperança, trazer consolo e cuidar daquela que antes estava desamparada. Notem o que diz o versículo 14 de Lucas capítulo 7. Depois, aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Eu gosto da tradução que fala: Jesus o restituiu à sua mãe. Acho mais forte. Não é apenas uma entrega. Tem a ver com restituir a dignidade, restituir a esperança, mostrar para ela que ela não estaria desamparada porque ele havia chegado. Esse é o olhar que Jesus tem para cada um de nós ainda hoje. Quantas vezes a gente se sente absolutamente desamparado? Se não financeiramente, e no caso do texto é um desamparo financeiro e emocional. Financeiro, como eu disse, porque como viúva e tendo um filho único, ela havia perdido a sua única esperança de ter uma sobrevivência minimamente digna, seu filho. Mas também um desamparo emocional, porque ela havia perdido o seu menininho. O que certamente trouxe dor e encheu o coração dela de tristeza. Por isso as palavras de Jesus, não chorem, são muito mais do que um voto, muito mais do que uma palavra de encorajamento, tem a ver com a capacidade de Jesus de enxugar as nossas lágrimas. E ele prova isso no texto. Ele vira para a mulher, diz que ela não deveria chorar. E logo em seguida, ele faz algo absolutamente fantástico. Ele traz aquele jovem que havia morrido de volta à vida. É maravilhoso olhar para o texto e perceber que Jesus foi a solução de Deus para a vida daquela que estava desamparada. Mas é também maravilhoso entender nos nossos dias que Jesus continua sendo a solução para todos aqueles que estão desamparados ou se sentem assim. Seja aqueles que se sentem desamparados porque não têm recursos. O texto de Isaías fala que aos pobres é anunciado as boas novas. A figura do pobre no texto bíblico é a figura de alguém que está completamente desamparado.
alguém que não tem recursos, alguém que é mal visto, que está excluído socialmente, alguém que não é bem quisto, desvalido, que não tem ninguém que seja por ele. E aí Jesus olha para aquela mulher desamparada e fala assim: eu sou por você, não chore, não chore. O reino de Deus é esse reino. Um reino que olha com cuidado muito especial, muito amoroso para aqueles que estão desamparados. Fala-se muito sobre a prosperidade, fala-se muito sobre a vitória, fala-se muito sobre as coisas fantásticas que Deus faz. Mas o reino de Deus é um reino que traz consolo para aquele que sofre, que tem um coração doente, que se sente desamparado. É um consolo de alguém que abraça e fala assim: olha, você pode se sentir sozinha, mas você não está. Eu estou ao seu lado. Você pode achar que você não tem ninguém por você, mas eu estou aqui e eu sou por você. Eu sou a solução. A solução para a sua vida. A solução para o desamparado. É o Evangelho de Cristo Jesus. Às vezes a gente tem muita expectativa nas políticas sociais que o governo pode realizar. E embora elas sejam necessárias e importantes, elas não curam o senso de desamparo que existe no coração do homem. Quantas pessoas nós conhecemos que têm uma vida equilibrada, mas ainda assim se sentem desamparadas, se sentem abandonadas, acham que estão sozinhos, ninguém se importa comigo, ninguém olha para mim. Se eu morresse hoje, ninguém sentiria falta. Você percebe que a nossa pobreza e nosso desamparo é muito mais do que uma carência de recursos financeiros. Ela extrapola a necessidade de recursos financeiros. Por isso que a gente apontou para a ideia de desamparo, porque é algo mais amplo, mais profundo. Quantas vezes a gente se sente assim? E a gente olha para o texto e vê que Jesus fala de um evangelho, de uma boa nova, que é a solução para aqueles que se sentem desamparados. Eu quero concluir trazendo duas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação é uma aplicação direta daquilo que o Evangelho quer produzir no nosso coração. O texto diz, versículo 16, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo. Quando as pessoas viram o que Deus fez por aquela que antes estava desamparada, eles descobriram que Deus é aquele que intervém em favor do seu povo, em favor dos seus. Deus não deixa o seu povo desamparado. Então, a primeira aplicação que eu quero trazer nessa manhã para a gente é que mesmo nos momentos onde você se sentir desamparado, que você traga à memória, ao seu coração, a certeza de que Deus é aquele que não nos desampara. Que o Evangelho é a solução para o desamparado. O reino de Deus já está presente, ele já está entre nós. E ele traz a boa notícia. A boa notícia de que existe um Deus criador de todas as coisas. E um Deus que intervém em favor de nós, em favor do seu povo. Deus que cuida do seu povo. Deus que não deixa os seus desamparados. Essa é a primeira grande verdade que precisa estar marcada nos nossos corações. Precisa estar gravada no nosso coração. O Evangelho é a solução para o desamparado, porque Deus intervém em favor do seu povo. E Ele já mostrou isso em Jesus. A maior intervenção que Ele poderia ter feito foi feito na cruz. Porque se existia algo que de fato nos deixaria desamparados, era o pecado e a condenação eterna. Mas Deus enviou o seu Filho, e seu Filho viveu e morreu de maneira perfeita, em plena submissão a Deus em nosso lugar, assumindo o castigo que era nosso. Cristo viveu o desamparo no nosso lugar. Cristo virou para o Pai na cruz e falou: Deus meu, por que me abandonaste? Para que eu e você nunca nos sentíssemos abandonados pelo Pai. Aqueles que nele creem não precisam se sentir abandonados, porque Cristo foi abandonado no nosso lugar, para que Deus sempre estivesse conosco, para que nós estivéssemos completamente reconciliados com o Senhor. Deus interveio em favor do seu povo, e Ele continua fazendo isso. O Evangelho é a solução para o desamparado,
porque Deus é aquele que intervém em favor do seu povo. Mas a segunda aplicação prática que eu quero trazer é que nós devemos entender que, a partir do momento onde esse evangelho chegou ao nosso coração, nós passamos também a sermos instrumentos do Senhor, para que Ele realize essa intervenção na vida dos outros. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo do Senhor no mundo. Tem uma música que eu acho maravilhosa, que fala que nós somos os pés e as mãos do nosso Deus. Deus continua cuidando dos desamparados. Deus continua consolando os aflitos. E Ele faz isso por meio do Espírito Santo, é verdade, mas também por meio do seu povo. Quando o povo de Deus, quando a igreja de Cristo entende que é parte da sua missão olhar para aqueles que estão desamparados e apresentar o Evangelho como solução. Um Evangelho que não é apenas um discurso, não é apenas o não chore, mas é o Evangelho que abraça, que acolhe, que ampara. Quando a gente faz isso, a gente está encarnando o amor desse Deus. A gente está vivendo a partir da realidade do reino desse Deus que já nos alcançou. A igreja deve ser o lugar onde todos aqueles que se sentem desamparados, ou se sentiam desamparados, agora se sentem dentro de uma família. Nós devemos, então, ter um especial cuidado com aqueles que estão, primeiramente, entre nós e que não têm familiares próximos. Essa tem sido uma preocupação sua. Nós temos bonitas famílias e daqui a pouco sairemos daqui, iremos almoçar na casa de papai e mamãe, ou iremos juntos comer no shopping ou no restaurante, celebrando um dia tão especial para a gente ver em família. E é maravilhoso, não tem nada de errado que a gente faça isso. Mas a grande pergunta que a gente precisa se fazer é: e aqueles irmãos e irmãs que nós temos, que sentam ao nosso lado no banco, e que não têm familiares, ou não têm uma família estruturada, e que talvez vão passar datas como essa sozinho, datas onde a gente celebra essa dinâmica familiar sozinho. Nós precisamos entender que a intervenção de Deus na vida dessas pessoas, para que elas não se sintam desamparadas, somos nós mesmos. Nós precisamos aprender a abrir mais as nossas casas, a convidar mais para o almoço de domingo, a estarmos mais juntos, para que aqueles que de fato são sozinhos, que estão no meio da nossa comunidade, não se sintam mais sozinhos. Para que eles entendam que talvez não existam mais parentes ou laços de sangue nesse mundo, mas que a nossa família é a família da fé. E que nós temos sim muitos pais e mães, e irmãos e irmãs e filhos na fé, para a glória do Senhor. Mas devemos também olhar para fora, olhar para aqueles que estão à nossa volta. Pessoas que ainda não conhecem do amor de Deus. Pessoas que não têm a consciência de que Deus é aquele que sempre intervém em favor do seu povo. A gente precisa aprender a olhar com misericórdia para essas pessoas e externalizar o cuidado de Deus na vida dessas pessoas. Nas coisas simples, nas coisas pequenas. De alguém abrir o coração e contar um problema para você e você demonstrar que se importa. Porque a gente vive num tempo onde as pessoas perguntam umas para as outras: e aí, como é que você está? Mas no fundo elas não querem saber como o outro está. E se eu e você formos tão simplesmente aqueles que perguntam: como é que você está? E demonstrarmos um interesse verdadeiro pela real condição da pessoa, nessa atitude simples, já estaremos fazendo algo absolutamente revolucionário. Mostrando àquele e àquela que se sentia desamparado que nós fazemos parte de um reino onde ninguém fica desamparado, porque Deus interveio em favor do seu povo. Que seja assim na minha vida, seja assim na sua vida, para a glória de Deus. Nós pensamos em alguns desafios bem práticos. Primeiro, como o meu coração deve se sentir acolhido e amparado, porque Deus está ao meu lado. Como eu preciso ser lembrado que Deus é aquele que intervém em favor do seu povo, e se eu sou parte do povo de Deus, Deus intervirá em meu favor, Ele cuidará de mim. A gente precisa olhar para quem está ao nosso lado do banco, para as pessoas que estão sentadas ao nosso lado e que às vezes não estão tão bem amparadas e cuidadas como nós somos, ou como nós estamos, por termos uma família estruturada ou condições mais privilegiadas, se assim a gente pode dizer. Por fim, devemos olhar também para fora e assumir
a postura revolucionária de tão somente nos importarmos com as pessoas. Num tempo onde todo mundo só se importa consigo próprio. Você se importar com alguém. Você realmente ouvir o que a pessoa tem a dizer. Você demonstrar que você está preocupado e orar pela pessoa. Já terá a oportunidade, assim, de mostrar um pouquinho do cuidado e do amor desse Deus. Que se importa, se preocupa e intervém em favor daqueles que estão desamparados, como a viúva de Naim. Vamos orar? Feche seus olhos. Coloque sua vida diante de Deus.